com vocês? Conte para mim ali nos comentários. Hoje eu vou falar sobre a coragem que a mudança exige, isso mesmo. Quanta coragem a vida nos exige para seguirmos em frente? Muita, muita coragem, eu sei disso. Nem sempre é fácil seguir em frente. Principalmente quando a gente passa por situações tão difíceis e desagradáveis que mexem com toda a nossa estrutura, que mexe com o nosso interior, que mexe com o nosso coração, com os nossos pensamentos, sabe? Que mexe com nós mesmos, sabe? Assim, a gente tem força para trabalhar, para carregar peso, para fazer inúmeras coisas. Mas quando se trata do nosso emocional, quando se trata do nosso psicológico, as coisas se tornam mais delicadas. Não é fácil e não é simples quando a gente está passando por uma situação que está roubando a nossa paz, que está nos causando preocupação, que nos causa uma tristeza, uma angústia tão profunda que a gente não consegue encontrar a solução. Que a gente olha para os lados e pensa: Senhor, aonde você está? Porque eu estou orando, eu estou te pedindo um socorro e eu não vejo mudança. Isso foi uma fala minha, algum tempo atrás, para Deus. Eu cheguei a duvidar: será que realmente Deus existe? Será que realmente Deus está vendo essa dor, essa angústia, esse tempo que eu estou passando? Porque eu não estou entendendo. Orar e falar que confia são duas coisas totalmente diferentes. Ter fé no Senhor te leva a orar, mas a confiança plena no Senhor é que faz a diferença. A confiança plena no Senhor é que faz a diferença no nosso tempo da angústia, no nosso tempo de tristeza, no nosso tempo de temor e pavor, no meio da preocupação, no meio da confusão, sabe, aquilo que tá te tirando a sua paz, sobre aquilo que tá te preocupando. Você ora e você confia. Confiar no Senhor exige coragem, sim. Confiar no Senhor exige coragem. Sabe por quê? Porque ao confiar, você tem que abrir mão do controle que tu tem e o que você não tem. Ao confiar, você tem que descansar o seu coração. Por mais difícil que seja, você tem que muitas vezes você tem que ministrar para tua alma. Aquieta-te, ó minha alma, como disse o salmista Davi, quando ele percebeu que a alma dele estava aflita, angustiada, abatida. Aquieta-te, minha alma. Ele falou para a alma dele se aquietar. Ele ministrou sobre a alma dele. E muitas vezes é assim que nós devemos fazer. Quando estamos passando por um momento de muita angústia, pela depressão, pela ansiedade, pela preocupação, pela crise financeira, seja lá qual é a situação que você está passando na sua vida. Mas se esse tempo que você passa na sua vida é o suficiente para tirar a paz que você tinha no teu coração e nos seus pensamentos, mexeu com toda a sua estrutura emocional e psicológica, você se coloca diante do Senhor. Você fala: Senhor, estou passando por isso. Eu entrego nas suas mãos, que seja feita a sua vontade. E você confia no Senhor. Porque ao confiar no Senhor e descansar o teu coração e você seguir em frente, apesar do tempo que você está passando, o Senhor move os céus a seu favor, porque o Senhor se agrada de um coração verdadeiro, de um coração contrito, de um coração quebrantado diante da presença dele. O Senhor se agrada da verdade que habita em nós, porque mais do que a gente ter uma atitude honesta no nosso dia a dia, o Senhor quer que aquilo que falamos, agimos, seja a verdade do nosso interior, seja a verdade do nosso coração, que a gente viva essa verdade. Então hoje eu vou contar um testemunho para vocês sobre a minha vida, porque quando a gente age com o nosso orgulho, de acordo com a nossa vontade, seguindo os nossos caminhos, a gente percorre muitos e muitos e muitos lugares, a gente lida com muitas pessoas. Então a gente se fere, a gente se decepciona, sabe, assim, como uma roupa suja, branquinha, como essa minha blusa. Eu vou usar ela vários dias sem lavar, e vou usando sem lavar, só ela. Vou usando, assim é o nosso corpo, a nossa alma, vou usando. Vou em tal lugar, sujo, vou em outro lugar, sujo, conheço tal pessoa, sujo. Deito no chão, sujo. Sabe assim, vou vivendo outras experiências, tá sujando. E cada vez mais que eu vou vivendo, de acordo com a minha vontade, essa blusa branca que simboliza a nossa alma, ela vai sujando, vai sujando, vai sujando, até que a nossa alma não aguenta mais. O nosso psicológico não aguenta mais.
E então a gente se arrepende e clama por socorro, e clama por ajuda. E é nessa hora que, quando a gente tem um arrependimento genuíno, verdadeiro, o Senhor, ele vem, um arrependimento não remorso. O Senhor, ele vem e nos acolhe, e nos limpa, e nos sara. Ele vai lá e pega essa blusa branca que simboliza a nossa alma, ele lava a blusa, deixa ela assim, ó, novinha, branca, novamente. Ele pega a nossa alma e cura, e limpa, e ministra, e ensina, e dá alimento, sabe? Fortifica o nosso espírito novamente, para que ele volte a confiar plenamente no Senhor. Fique forte, apesar das dificuldades, dos traumas que isso geraram, das consequências que isso gerou, porque as nossas escolhas, as nossas atitudes geram uma consequência. Não é porque que a gente decidiu seguir ao Senhor verdadeiramente que seremos isentos das consequências das nossas atitudes, das nossas escolhas, das nossas ações, porque o Senhor, ele é justo, sobretudo. Ele é justo e a sua justiça também recai sobre nós. Mas nós temos a sua misericórdia, a sua graça, o seu amor que nos alcança todos os dias da nossa vida, enquanto nós escolhermos permanecer no centro da vontade do Senhor. Então, isso que eu quero dizer para vocês. Quando eu decidi mudar, eu precisei ter coragem. Coragem para enfrentar os meus medos. Coragem para enfrentar um lugar completamente novo e desconhecido. Coragem para e fazer o que eu precisava ser feito. Doeu, foi difícil estar me afastar da minha família, porque eu estava toda quebrada por dentro, sabe? Minha alma estava, Deus sabe como ela estava. E mudar para mim foi uma esperança que eu tive de recomeçar a minha vida. Então, eu olhei e pensei, eu estou sozinha. Se eu não fizer por mim, ninguém vai fazer. Então, eu preciso ter a coragem para mudar. Coragem o suficiente para poder enfrentar os meus medos, para seguir em frente. Ah, mas tô seguindo em frente. Ah, mas tô seguindo em frente. A Natália vai, mas ela vai voltar porque ela não vai conseguir ficar lá. De fato, foi muito difícil. Na primeira semana eu tive vontade de voltar. Mas graças a Deus que o Senhor deu sabedoria à minha mãe e ela me aconselhou e eu fiquei. E eu aqui, focada, seguindo a minha vida, focada no trabalho, focada nos estudos. E é nesse tempo eu não estava na igreja mais. Eu me afastei da igreja. Eu saí da presença do Senhor. Quando eu passei a ter a compreensão de quem realmente Jesus é, quem realmente Deus é, quem realmente o Espírito Santo é e o que Ele exige de nós, que sejamos apenas verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade, como o Senhor ministrou para a mulher samaritana lá naquele poço. E ele falou isso para ela. Vocês não vão mais, vai chegar um tempo em que vocês não vão mais adorar a Deus no templo, no monte, nas sinagogas, mas vocês vão adorar a Deus em espírito e em verdade, porque o meu Pai procura verdadeiros adoradores. Não foi com essas palavras exatamente que Jesus disse, mas eu estou falando da forma que eu entendi. Então, quando eu tive essa compreensão, essa revelação do Espírito, o que é ser a igreja de Jesus, eu entendi. Então, foi como a minha irmã disse para mim ontem. Mana, se você não tivesse passado por tudo que você passou, você não teria ido para Santa Catarina, você não teria conhecido seu esposo, você não teria tido sua faculdade, você não teria formado a sua família, você não teria ido morar na Alemanha, você não viveria nada desse tempo tão maravilhoso e abençoado que você está vivendo no Senhor. Então, dê graças a Deus até pelo tempo difícil. E eu aprendi ontem, dia 20 de julho de 2026, ontem eu falei com o Senhor, eu estava na minha cozinha lavando a louça. Eu olhei para minha sacada e falei, Senhor, obrigada. Obrigada pelos dias difíceis. Obrigada, Senhor, por eu ter passado por cada dia difícil que eu passei na minha vida. Porque se não fosse cada dia difícil que eu sobrevivi, que eu suportei com resiliência, eu passei com fé no Senhor, com as suas mãos me sustentando, mesmo quando eu não merecia, hoje eu não te conhecia como eu te conheço, como foi com Jó. Jó era um homem íntegro diante de Deus. Não tinha na terra um homem como ele. Mas Jó passou pelos processos que ele passou. O Senhor permitiu que o inimigo tocasse em tudo de Jó. E no final, Jó disse, antes eu te conhecia, agora os meus olhos te veem. Então, quando a gente está na dor, queimando, sofrendo, a gente aprende, se escolher aprender. Se escolher fazer do tempo de dor
o seu aprendizado. Se chegar para o Senhor e perguntar: Senhor, o que eu preciso aprender com esse tempo que eu estou passando? Se revela a mim. Eu estou disposta, eu estou disponível para aprender. E o Senhor irá te ensinar. E você irá definitivamente aprender. Então, essa palavra que eu trago para vocês: a coragem que a vida exige. E é muita coragem. É muita coragem. Principalmente para aquelas pessoas que estão passando pela depressão, como sou eu que estou passando. A depressão, ela nos causa isso. Parece que ela nos cega. Sabe? Você não consegue enxergar nada além da dor que você sente. Nada além da angústia que você sente. Eu já tentei tirar a minha vida. Eu já tentei. Mas o Senhor não permitiu. Ele teve misericórdia de mim. Por quê? Por mais dor que eu tinha, por mais afastada que eu pudesse estar da presença do Senhor, a presença do Senhor nunca saiu de mim. Porque mesmo eu indo para as festas, chegando em casa, eu sentava no sofá da sala da minha mãe e dizia: Senhor, eu não sei viver nesse mundo. O bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Olha para mim. Eu tô cansada. Eu sei que isso não te agrada, mas eu não consigo não fazer. Eu não consigo não fazer isso. Eu preciso, para eu me sentir alegre, para eu me soltar, eu preciso beber, porque se eu não beber, eu não consigo ser alegre, eu não consigo me soltar. Então, por muitos e muitos anos, achava que eu só podia ser feliz se eu bebesse. Então, eu bebia para me soltar, para me divertir, mas no outro dia era horrível, sabe? Era horrível. Fora que isso dava muito desgosto para os meus pais, porque não foi assim que minha mãe me ensinou. Não foi essa educação e esse ensino que eu vivenciei dentro da minha casa com a minha mãe e meu padrasto, pelo contrário. Então, eu escolhi um caminho errado, porque eu estava tão cheia da minha dor, tão cheia de mim, que eu não conseguia olhar outra coisa. Mas então, quando eu decidi mudar, eu precisei ter coragem. E eu tive a coragem que a vida exige para mudar. E eu mudei. Vocês lembram de Neemias? Então, Neemias soube que os muros de Judá foram destruídos. Então ele chorou, sofreu, jejuou, se colocou diante da presença de Deus. Depois, ele foi, com a permissão do rei, reconstruir os muros, debaixo da ordem da palavra do Senhor, debaixo da bênção do Senhor. E Sanbalat, Tobia e Gesem riram. Não acreditaram que ele seria capaz de reconstruir os muros de Judá. Então, Sanbalat e Tobias perseguiam Neemias. Tobias enviava cartas para aterrorizar Neemias, a fim de fazê-lo desistir da construção do muro. Mas ele teve a coragem suficiente e continuou. Tobias ameaçava, ele continuava construindo o muro. Se Tobias enviar os exércitos para tentar nos atingir, uns vão estar trabalhando e outros vão estar lutando. Ele não parou, mesmo diante da ameaça. Continua assim, fui eu. Diante da ameaça, eu continuava. Diante do medo, eu continuava. Diante da dor, eu continuava. Diante da vergonha, eu continuava. Diante de pessoas falando coisas de mim, eu continuava. E eu olhava para o céu e pedia: me ajuda, Senhor. Me ajuda a permanecer. Então, por eu continuar corajosa, a minha vida mudou. O Senhor me libertou de tudo aquilo que eu pedia para Ele me libertar. O Senhor me salvou de tudo aquilo que eu pedia para Ele me salvar. O Senhor me resgatou, me deu vestes novas, me deu um nome novo. Hoje eu sou Natália Pedro, como Pedro, que Jesus mudou o nome dele. De Simão passou a chamar-se Pedro, porque Pedro era um homem que o Senhor escolheu para fundar a igreja dele na terra, para ser pescadores de homens, para ser apóstolo da palavra do Senhor. E essa Natália que eu sou hoje, casada, uma família, que mora na Alemanha, que conseguiu e está conseguindo seguir em frente, apesar de tudo, é a Natália que o Senhor desde sempre chamou. Eu sou a Natália Pedro, que está aqui falando para você. Uma mulher renovada, restaurada pelo Senhor. Uma mulher que todos os dias é alcançada pela misericórdia do Senhor, pela graça do Senhor, pelo amor do Senhor. Então é possível a gente continuar, apesar da dor. A coragem está aqui. Basta a gente acessar ela e dizer: eu vou. Tá doendo, mas eu vou. Ah, mas você não vai conseguir, eu vou. Se eu não conseguir, pelo menos eu tentei. Já se torna um vitorioso por tentar. Eu tentei e consegui. Então eu vou ler para vocês ali, lá em Salmos 56, versículo 3 ao 4. No dia em que eu temer, hei de confiar em ti.
Em Deus louvarei a sua palavra. Em Deus pus a minha confiança, e não temerei. Que me pode fazer a carne? Quando eu a ti clamar, então retrocederão os meus inimigos. Isto sei eu, porque Deus está comigo. Em Deus louvarei a sua palavra. No Senhor louvarei a sua palavra. Em Deus tenho posto a minha confiança. Não temerei o que me possa fazer o homem. Não temerei o que me possa fazer o homem. Os teus votos estão sobre mim, ó Deus. Eu te renderei ações de graça, aleluia. Eu te renderei ações de graças, pois tu livraste a minha alma da morte. Pois tu livraste a minha alma da morte, como também os meus pés de tropeçarem, para que eu ande diante de Deus na luz do vivente. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, se vocês pudessem sentir essa atmosfera, essa presença que eu estou sentindo aqui, porque eu não planejei tudo isso. Eu quero que seja a sua presença, é por ti, é para ti, Senhor. É para anunciar o seu nome, Jesus. E o Senhor falou comigo, testemunho. E contar uma testemunha, porque eu realmente vivi muitas coisas com Jesus e fora da presença de Jesus, mas mesmo que eu estava longe da presença de Jesus, como eu disse no meu primeiro vídeo, o Senhor, Ele me trouxe de volta, Ele nunca me abandonou. E quando chegou nessa parte, em Deus tenho posto a minha confiança, os teus votos estão sobre mim, foi como se o próprio Deus estivesse falando comigo, sabe, que os meus olhos estão sobre você. Eu te vejo, eu te sustento, eu seguro nas suas mãos. Porque eu tive todos os motivos para desistir. Deus sabe que eu tive, e as pessoas que convivem comigo também sabem que eu tive todos os motivos para desistir, sabe? Para desistir de mim, para desistir da minha vida. Mas o Senhor pôs os votos dele sobre mim e me sustentou todos os dias da minha vida, para que hoje eu estivesse diante dele e caminhasse na luz dos viventes, sabe? E quando eu decidi viver o meu ministério, que é isso que eu estou fazendo com vocês, a palavra, desde nova eu sempre tive essa facilidade de entender a Bíblia e sempre eu pegava, eu lembro que uma vez eu participei do encontro dos adolescentes, eu era adolescente ainda, eu acho que eu tinha 12 anos, eu acho, não me recordo bem. Eu levei uma palavra, abri a Bíblia, caiu lá em Hebreus 11 e eu consegui ministrar aquela palavra para aqueles adolescentes que estavam comigo na casa do nosso líder na época. Eu tive essa consciência que eu fui chamada pelo Senhor, que eu tinha um propósito, porque Ele sempre falou isso comigo desde criança, sabe? Então, eu queria viver, mas não sabia como. E nesse tempo que eu tô vivendo hoje, sabe, em 2026, tudo mudou. Eu realmente estou vivendo esse chamado do Senhor. E sabe essa Bíblia aqui que eu tô? Essa Bíblia aqui, ela é a Bíblia da pregadora. Quem me deu essa Bíblia foi a minha irmã. Essa Bíblia foi profético e dela sobre a minha vida. Quando ela me deu essa Bíblia com uma carta. E ela escreveu assim: Mana, que você nunca perca a sua essência e que este possa ser o manual de todos os seus dias. Que Deus venha reavivar seu ministério e que um dia eu possa vê-la novamente pregando e impactando vidas através do Espírito Santo. Amo você com amor. E a minha irmã, não vou falar o nome dela aqui para não expor. Isso foi dia 13 de agosto de 2022. Hoje eu tô dia 21 de julho de 2026. E foi em 2026 que eu comecei a viver esse ministério da palavra no Senhor, que o Senhor me separou desde novo para viver.
Então, tudo aquilo, toda a coragem que eu tive, toda a coragem que eu tive para enfrentar os meus monstros, os meus medos, a minha dor, foi a coragem que a vida nos exige para seguir em frente. Foi a coragem que Neemias teve para continuar construindo um muro, mesmo diante das ameaças que ele sofria. É a coragem que o Senhor diz para Josué: seja forte e corajoso, não temas, porque eu sou contigo. Tenha bom ânimo. Não foi com essas palavras, mas é isso. Ter bom ânimo, ser forte, ser corajosa. E eu lembro que no ano passado eu tive um sonho. E nesse sonho o Senhor falava comigo: você vai precisar ser forte e muito, muito corajosa. Muito corajosa. Eu acordei. E eu pensei: por quê? E depois desse dia, muitas coisas foram acontecendo, mas eu ainda assim não tinha a maturidade espiritual que eu tenho hoje para entender o que estava acontecendo, para eu reconhecer o mover do Senhor na vida. Mas a misericórdia do Senhor permaneceu sobre mim. Os olhos do Senhor permaneceu sobre mim. E hoje ele me permitiu viver aquilo que eu fui chamada para viver. Então hoje eu tenho a resposta para a pergunta que eu sempre fiz: por que o Senhor me colocou nesse mundo? Eu não tenho habilidade para nada. Nem inteligente eu me sinto, nem inteligência eu tenho para criar algo, porque tudo que eu comecei, eu tentei empreender, não deu certo. Eu inventei uma coisa, não deu certo. Eu tentei trabalhar em algo, não deu certo. Então, por que eu tô aqui? Essa era a pergunta que eu falava, que eu me fazia e fazia para Deus. Hoje eu sei. Eu estou aqui para viver o ministério da palavra do Senhor. Eu estou aqui para anunciar o nome de Jesus, como os seus discípulos e apóstolos fizeram lá no tempo de Jesus. Foi para isso que o Senhor me botou na terra. Foi para isso que o Senhor me enviou, para anunciar o nome de Jesus, para anunciar o evangelho. E mais do que anunciar esse evangelho que transforma, eu vivo esse evangelho para eu viver Jesus na minha vida, para eu viver o evangelho na minha vida, porque eu só posso levar a palavra para vocês depois que eu viver a palavra. Eu só posso pregar essa palavra para vocês depois que eu vivê-la. Caso contrário, aquilo que eu falar não vai combinar com aquilo que eu vivo. E não é isso que o Senhor espera sobre nós. E foi para isso que o Senhor me chamou, para viver a palavra. E então, depois que eu vivesse a palavra na sua plenitude, ele poderia me enviar, porque ele não envia os seus discípulos sem antes tratar os seus discípulos. Ele não enviou os discípulos dele para anunciar o nome dele sem antes tratar os discípulos dele. A boa obra do Senhor começa aqui, para depois a gente fazer o id do Senhor. E ele requer de nós uma postura de sinceridade, uma postura de temor e temor, uma postura de verdade, em que aquilo que nós falamos é aquilo que nós vivemos, só podemos falar aquilo que vivemos. Caso contrário, é pura vaidade, é mentira. E o Senhor não estará nesse negócio. Vou ler para vocês lá em Salmo 15. Senhor, quem habitará no seu tabernáculo? Quem morará no seu santo monte? Aquele que anda em sinceridade e pratica a justiça, e fala verazmente segundo o seu coração, e fala a verdade segundo o seu coração. Aquele que não difama com a sua língua, e nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. Aquele cujos olhos, o réprobos, é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor. Isso significa que a gente não pode admirar aquelas pessoas que não temem ao Senhor, que a gente não pode admirar os ímpios, os injustos. O Senhor quer que nós admiremos aqueles que o amam, aqueles que o temem, aqueles que andam em sinceridade para com o Senhor e seu próximo. Aquele que, mesmo que jure com o seu dano, não mude. Aquele que tem palavra. Você tem que ter palavra, nós temos que ter palavra. É sim, sim, não, não. Não existe um talvez. Na presença do Senhor, no ensinamento de Jesus, não existe um talvez. É sim, sim, não, não. Andar em retidão, andar em verdade, andar numa vida de santidade, de sinceridade, e falar aquilo que nós vivemos, o meu testemunho. Essa série Testemunho nasceu para eu falar, contar para vocês aquilo que o Senhor fez em mim. Então, é uma verdade que eu vivi e vivo hoje a transformação do Evangelho na minha vida. Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, nem recebe subornos contra o inocente. Quem faz isto nunca será abalado. Quem faz isto nunca será abalado. Você teve coragem de continuar, de chamar a Jesus para sua vida.
Você se colocou diante dele. Você se arrependeu, um arrependimento genuíno, verdadeiramente, em espírito e em verdade, não remorso, mas um arrependimento que produz fruto de justiça e perdão. E o Senhor te perdoa, bendito é você. Bendito somos nós que nos arrependemos em espírito e em verdade. E somos alcançados e perdoados pelo amor de Deus, pelo perdão de Deus. Então, que o Senhor, que você viva esse evangelho, que você viva essa palavra, que você tenha essa coragem que a vida te exige. Essa coragem que a mudança exige para você continuar seguindo em frente. Mesmo apesar dos apesares, mesmo apesar da depressão, mesmo apesar da dor, mesmo apesar de tudo aquilo que tu passa. Porque o Senhor é quem te sustenta. Ele está com você. Ele é o seu Deus. Ele é o seu justo juiz. É Ele. Confia nele e o mais Ele fará. Faça como Neemias. Está sendo ameaçado. Continua. Confia no Senhor. E o Senhor irá te honrar. Amém? E o Senhor irá te honrar. Você vai edificar muros tão alto, tão forte, que a sua cidade estará protegida e mal nenhum irá te alcançar. Confia no Senhor. Porque com o Senhor você vai viver a sua melhor versão, o seu potencial. E no Senhor você vai edificar uma casa. A sua alma, a sua vida vai estar tão sólida, tão edificada, vai estar tão sólida, tão edificada que nada vai te abalar. Você não será abalada. A tempestade vai vir. Você pode até balançar como a árvore, mas você não vai envergar, você não vai quebrar, você não vai cair. Mas você não será abalada. Eu declaro sobre a sua vida que não haverá tempo difícil, que não haverá crise financeira, que não haverá depressão, que não haverá ansiedade, que não haverá dor nenhuma capaz de te abalar, uma vez que você depositar a sua confiança no Senhor e você decidir viver e andar segundo a sinceridade do coração de Jesus. Segundo a sinceridade do seu coração. Nosso coração, ele é enganoso. Mas nós temos o Espírito Santo que nos convence dos nossos maus caminhos. Então escolha viver a verdade do Evangelho na sua vida. E se prepara para viver uma vida de leveza. E você olhar para sua rotina, ainda que simples, você se alegrar. Seu casamento, a sua maternidade, o seu trabalho, os seus sonhos, os seus objetivos. Não desista, mas tenha coragem. Eu era e eu sou uma improvável. Na minha casa, a minha mãe, éramos eu, minha mãe e meu padrasto. Depois a minha mãe engravidou do meu irmão e eu fui a primeira da nossa família. Quando eu digo a nossa família, minha mãe, eu, meu padrasto e meu irmão, a ter uma formação superior. Eu fiz faculdade. A minha mãe e meu padrasto não tinham condições de pagar e a faculdade particular para mim. E eu não me senti inteligente o suficiente para conseguir passar no Enem. Então eu não quis fazer o Enem. Mas eu tive a coragem que a mudança exigiu para ir atrás dos meus sonhos. Eu só tive um sonho na minha vida: me formar na faculdade. Eu só queria ter um diploma de nível superior para honrar a minha mãe. E eu honrei a minha mãe. E eu realizei esse sonho. O Senhor realizou esse sonho. O Senhor me abençoou a realizar esse sonho. Mas eu só pude realizar esse sonho depois que eu tive a coragem que a vida exigiu de mim. A coragem que a mudança exigiu de mim. Então eu saí de tudo que eu vivia para ir para um lugar completamente desconhecido. E foi no desconhecido que o Senhor manifestou o poder dele sobre mim. A cura, o cuidado, o amor, tudo. Não teve nada que fizeram contra mim e que eu fiz que pôde me afastar do Senhor e que pôde afastar o Senhor de mim. Porque ainda que eu não estivesse no caminho do Senhor, a minha alma e meu espírito sempre esteve ligados aos céus. E os votos do Senhor sempre esteve sobre mim. E eu sou uma escolhida do Senhor, então escolhido não tem escolha. E eu escolho todos os dias estar na presença do Senhor, porque eu amo tanto esse Deus, eu amo tanto. Deus sabe o quanto eu amo, que eu não consigo mais e nem quero mais viver longe dele, mas eu quero vivê-lo. E é esse amor que eu desejo para vocês, é esse evangelho que eu desejo para vocês. Jesus é descomplicado. Deus é um Pai amoroso, justo, fiel e cuidadoso, misericordioso. E o Espírito Santo, ele é o nosso consolador. E eu estou aqui falando para vocês, mesmo apesar da minha dor, mesmo apesar dessa angústia profunda que eu sinto, mesmo apesar da depressão que eu tenho, eu me alegro no Senhor. A alegria do Senhor é minha força. Eu tenho leveza na minha rotina e agradeço ao Senhor por esse tempo. Amém? Então, Senhor, em nome de Jesus, eu declaro e profetizo na vida dessas pessoas, Senhor, que esse vídeo alcançou, que elas tenham, Pai, a coragem que o Senhor disse para Josué,
que elas tenham a coragem para mudar, a coragem que a mudança exige, para elas conseguirem, Pai, viver uma nova estação na vida dela, mesmo apesar da dor. Senhor, em nome de Jesus, fortaleça o espírito delas, dá o espírito de coragem, dá o amor do Senhor, porque no amor não temos medo, porque ainda que tenhamos medos, temos coragem para continuar, porque sentimos que o Senhor está conosco e o seu amor não gera medo, mas gera força, confiança, coragem para seguirmos em frente. Então é esse amor e é essa coragem, é essa força, Jesus, que eu profetizo e declaro sobre a minha vida, sobre a minha casa e sobre a vida dessas pessoas que esse vídeo alcançar. Pai, em nome de Jesus, é que eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Então, curta o vídeo, compartilha, ativa o sininho, se inscreva no canal e viva comigo essa transformação do Evangelho que só o Evangelho de Jesus pode fazer na nossa vida. Viva essa transformação, essa coragem. Em nome de Jesus. Amém. Tchau.